E hoje, nessa noite, o Senhor ele já tem falado ao nosso coração. E eu creio que Ele vai falar, porque nosso Deus Ele também fala através da palavra. Ele tem as suas muitas formas de falar. Que nós possamos estar atentos ao falar dEle, ao guiar dEle nesse culto. Um culto onde está na direção aí do trabalho, da missão, de ir para fora, né, de sair, de falar do primeiro amor. Então, o propósito é esse. É nós de irmos, de sairmos, de cumprir o projeto que Deus tem nos chamado a viver. E eu gostaria que nós possamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Nós estaremos lendo o versículo 1, vamos estar lendo o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14. Por favor. Todos encontraram? Amém? Tem aqui em cima também. Diz assim, a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegue para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, eteu, de amorreu, perizeu, herveu e jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que te eu enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, iria dizer, eles dizer: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Amém? Meus irmãos, talvez é um texto conhecido por parte de toda a igreja, quando Deus chama, Moisés através de uma sarça ardente. Hoje, na atualidade, nós cantamos muitos hinos que falam acerca dessa sarça, desse fogo que não se consome. Mas quando nós observamos o contexto da história da época, nós vamos estar observando um cenário onde o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, o povo que foi ali feito uma promessa para Abraão, que passou para Isaque e Jacó, agora eles estão há 400 anos aproximados ali, escravizados dentro do Egito. Esse povo está ali, é propósito de Deus, porque Deus, quando chama Abraão, lá em Gênesis, a Bíblia vai estar falando que Deus falou com Abraão que o povo dele, a descendência dele, iria ser cativa, iria ficar um período de 400 anos, e aquele período aconteceu. Abraão seria recolhido, mas certamente que ia ter esse período. E esse período acontece.
Após ali José ter ido para o Egito, o povo de Israel, né? Deus faz um jeito, um meio para que o povo venha aí para o Egito. E ali no Egito eles crescerem. Capítulo 1 de Êxodo, nós vamos perceber que o povo de Deus, ele era um povo que estava sendo escravizado, porém é um povo forte, um povo fortalecido, um povo cheio de vigor, um povo onde as mulheres procriavam, geravam muitos filhos e filhas, ao ponto de Faraó temer, porque era um povo diferenciado, era um povo onde as pessoas eram muito fortes, aparentemente, e eram as pessoas que trabalhavam muito bem. A história vai falar que o rei Faraó, ele não conhecia a história de José. Faraó não sabia do que se passava na época de José e quem era aquele povo. Certamente que Faraó agora está com medo. E o medo faz com que Faraó, vamos colocar esse povo para trabalhar mais. Vamos estar estipando, né, acabando com as crianças, com os homens, para que não venha gerar. Então o povo de Deus agora começa a ser o quê? Perseguido dentro do próprio Egito. Imagina só, já escravo e agora é perseguido e trabalhando bem mais e ainda ter filho, família sendo desfeita. É um sofrimento muito grande. E aquele povo já estava no período de 400 anos. 400 anos é gerações, não é uma geração. É uma, duas, três, é muitas pessoas que já viveram. É muitas pessoas que já passaram ali. E a Bíblia vai estar falando que naquele momento ali, há um momento onde Deus usa duas mulheres, Sifrá, Poá, a qual ela livra muitos meninos, muitas famílias, muitas mulheres de não matar por temer a Deus, e Deus agradou e abençoou essas mulheres. A Bíblia vai estar falando que naquele período nasce Moisés, um menino muito belo, porém a sua mãe não conseguiu esconder ele, porque ao crescer seria visto sobre a sociedade, ao ponto agora da sua mãe colocar sobre o ribeiro, e este agora vinha ali ser achado pela filha de Faraó. Deus, ele tem os seus meios. Deus tem os seus meios de poder cumprir os propósitos dele nessa terra. Moisés é uma criança que talvez não imaginava o que seria a vida dele, mas Deus já tinha um projeto na vida dele. E às vezes a gente está dentro da casa do Senhor, a gente acha que Deus não tem projeto na nossa vida. Por a nossa trajetória acontecer muitas coisas, a gente acha que Deus não tem propósito. Mas eu quero poder dizer, Deus, ele é estratégico, Deus não perde nenhuma situação da nossa vida para poder cumprir o querer e o propósito dele nas nossas vidas. Não sei como é que foi a sua trajetória, o seu início, mas Deus, ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensou. E a Bíblia fala que Moisés, ele cresce. Moisés cresce, ele tem uma cultura totalmente diferenciada, porque a mãe dele cuida dele, porém ela é paga até um certo momento para cuidar dele. Depois ele é entregue para a casa de Faraó, ele é estudado. E a Bíblia vai estar falando que Moisés, ele sabia em parte sim, conhecia os seus irmãos hebreus. E a Bíblia fala que em um certo momento ele caminhando, ele vai o quê? Ver uma cena aonde ele está vendo um egípcio brigando com um hebreu, e ele entra, interfere naquela situação e mata esse egípcio. E ele pega o corpo e enterra na areia. Só que enterrar na areia não dá certo não, porque o vento sopra, né? Passa um vento, a areia sopra, alguém vai ver. E tudo aquilo que a gente fala achando que não está sendo visto, acontece, tem alguém vindo. Ao ponto de Moisés, no outro dia, separar uma briga agora entre da sua casa, hebreu contra hebreus, e eles falam, ei, quem é você que está colocando como juiz sobre nós, Moisés? E Moisés percebe que a casa para ele caiu. Moisés percebe que sabia que ele tinha matado o egípcio, ao ponto de Moisés temer a Faraó e fugir do Egito. Moisés agora ele está peregrino pelos desertos. Moisés agora ele vai estar saindo, porque ele está com medo. Medo com que Faraó poderia fazer com ele, porque a sentença era de morte para Moisés. E ele foge, cai dentro da terra de Midian. Quando Moisés cai dentro da terra de Midian, é interessante que lá ele se achega um lugar onde tem um sacerdote chamado Jetro, aonde tem as suas filhas que está ali dando alimento e água para os camelos do seu pai. E a Bíblia fala que Moisés, vendo a situação ali entre aquelas mulheres e uns certos outros homens
brigando com aquelas mulheres, Moisés entra entra naquela guerra. Moisés era um tipo de pessoa que entrava. Sempre você vê Moisés assim, entrando, querendo apaziguar alguma coisa, ou querendo ajudar alguém. E agora ele quer ajudar essas mulheres, ao ponto dele ajudar essas mulheres e ainda assim ele alimentar aqueles animais com a água, ao ponto das mulheres retornar e falar com o pai tudo aquilo que aconteceu. E a Bíblia fala assim, que Jetro fala: cadê esse homem? O que vocês não trouxeram? E a vida de Moisés começa a mudar, porque esse homem chamado Jetro traz Moisés para dentro da sua casa e dá a ele uma mulher, uma das suas filhas, a qual agora Moisés tem um filho. A Bíblia fala que depois de passar de muito tempo, Moisés começa a morar dentro da terra de Midian e tem um filho. Moisés agora, a Bíblia fala que ele deu o nome de Gerson, porque peregrino ele foi em terras estranhas. Então o nome do seu filho era reflexo daquilo que ele estava vivenciando, peregrinando pela terra. E o texto vai estar falando que naquele momento, passou-se alguns dias, Faraó morre, e o povo de Deus está como? Afligido sobre o Egito. O povo está gemendo, o povo está totalmente suspirando por causa da servidão, o povo é escravo. O texto vai estar falando no capítulo 2, versículo 23, que o povo está gemendo. Escravo, tem promessa, mas está gemendo. Tem promessa de Deus, é um povo escolhido, mas Deus está permitindo ser afligido. Era propósito de Deus. Só que no versículo 24 vai falar assim, que Deus ouviu o gemido. Que Deus ouviu o clamor daquele povo, e que Deus é um Deus que tinha aliança a Abraão, Isaque e Jacó. Porque nosso Deus é um Deus que tem promessas, Ele é um Deus de aliança e Ele é um Deus de amor, que não quebra a sua aliança por nada. Pode passar tempo, pode passar 1 século, 2, 3 século, 4 século, mas Deus, uma vez que Ele fez a aliança, Ele não vai quebrar a aliança, porque Ele não é homem que quebra a aliança. Ele é um homem que fala e cumpre aquilo que falou. E a Bíblia fala que agora Moisés, ele está ali trabalhando, vivendo a vida. Quem não gosta de viver a vida? Estou bem, estou com meu filho Gerson, estou com a minha esposa. Moisés agora está aqui, trabalhando para o sogro, lá nas regiões ali do Monte Horebe. A Bíblia fala que ele pega os animais e vai apacentar ali próximo ao monte de Deus. Moisés está vivendo a sua vida, está normal para ele. É comum e é normal viver a nossa vida. Temos que viver a nossa vida. Temos que trabalhar, temos que envolver. Só que Moisés, ele não imaginava que ele ia ter um encontro marcante na vida dele naquele dia. Moisés não imaginava que naquele momento o Senhor ia aparecer para ele. Moisés estava trabalhando e a Bíblia vai estar falando que apareceu o Senhor numa chama dentro de uma sarça ardente. Interessante que Moisés, quando ele observa a sarça ardendo, Moisés, ele quer ir ver, porque é comum dentro do deserto uma sarça queimar. É comum naquela região isso acontecer nos dias atuais, isso por causa da temperatura. Só que a chama que via Moisés naquela sarça não consumia, não parava, e nem também a sarça. Era algo de outro mundo, era algo sobrenatural. Porque quando Deus ele quer aparecer e quer nos chamar, Ele não aparece de forma assim natural, do nosso querer, da nossa vontade. Ele simplesmente faz de forma sobrenatural. E nós precisamos entender esses detalhes. Que quando Deus ele nos chama, Ele chama no nível espiritual primeiramente. O Senhor nos chama para poder estar atuando no mundo espiritual. Porque é por lá primeiro que Ele nos liberta, transforma, para que sim depois, no lado físico, venha a ser evidenciado. E a Bíblia vai estar nos mostrando que Moisés, ele começa o quê? Ele começa a observar e querer ir até. Só que o Senhor brada dentro da sarça e fala: Moisés! Não, Moisés, não vem até cá. A Bíblia fala que Moisés, tendo atenção, ele queria entender, conhecer. Ele fala assim: eu quero ver o que é essa grande visão, o que é isso que está acontecendo. Só que o Senhor bradou e fala com ele: Moisés, ele fala: eis-me aqui. E o Senhor fala: ei, tira a sandália do pé,
porque o lugar que você está é terra santa. E o Senhor começa a falar com Moisés. E o Senhor começa a se revelar naquela sarça ardente. E é interessante que essa forma que Deus ele fala é uma forma assim grandiosa, porque não era algo natural, porque a sarça ali já era para ter sido consumida se fosse natural, já era para ter parado, mas no momento da fala do Senhor, a sarça continuava, e a sarça representava o próprio Deus manifestando, porque Deus, quando ele fala, as coisas que ele fala tem firmeza, tem propósito, e homem algum pode chegar de qualquer maneira, tem que temer, tem que entender que é Deus que está falando. E Deus começa a falar com Moisés, e o Senhor fala: eu sou o Deus do seu pai Abraão, Isaque e Jacó, Moisés. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus começa a falar de algo tremendo. Deus começa a falar de algo que está acontecendo lá dentro do Egito. Moisés está em Midian e o povo está no Egito. Moisés está vivendo a sua vida normal. Moisés gerou seu filho, está com a sua esposa, está ali com a sua vida bem dizer ganha. Mas lá no Egito tem um povo que está gemendo. Lá no Egito tem um povo que está sofrendo. Lá no Egito tem um povo que está clamando a Deus. E Deus é um Deus que está atento ao clamor do povo que está no Egito. Talvez Moisés não está entendendo o que está acontecendo no Egito, mas há um Deus no céu que está vendo o sofrimento do povo no Egito. E esse Deus, ele é o mesmo Deus que está aqui. Esse Deus é o mesmo Deus que conhece o sofrimento do povo que está no Egito. Esse Deus é o mesmo Deus que conhece o sofrimento do povo que está no mundo, que está nas drogas, que está na prostituição, que está longe dos caminhos do Senhor. Um povo que está aprisionado, escravizado. Por quem? Pelas obras das trevas, por principado e potestades, por hostes infernais, aprisionado. E Deus é um Deus que tudo vê. Talvez nós que estamos aqui hoje, nós não temos noção e nem a complexidade do que é as pessoas que estão longe do caminho do Senhor. Talvez nós só pensamos, nós está ruim, está sem Jesus, mas o olhar de Deus é um olhar muito mais profundo do que o nosso. O olhar de Deus é um olhar que abrange o mundo todo. O olhar de Deus é um olhar que Ele vê o sentimento, o gemido daquelas almas. O olhar de Deus é um olhar de amor, de misericórdia. Não é à toa que Ele enviou o Seu Filho amado para poder morrer pela vida de todos esses. Porque por amor Ele faz tudo isso. O mesmo Deus que viu o povo no Egito, com Moisés estando em Midian, é o mesmo Deus que nos vê aqui hoje. Moisés está tudo bem dentro de Midian, está vivendo a sua vida. Moisés agora ele tem o quê? Deus chegando até Moisés e fala: ó Moisés, eu tenho visto o meu povo. E é interessante que o termo aqui, meu povo, é um pronome de possessão, né? Um pronome de possessão, meu, verbo meu. Ele está falando assim: isso aqui é meu, Moisés, é o meu povo, é minha criação, é escolhido, é separado, está sofrendo, está aflito. Eu tenho ouvido clamor por causa dos exaustores, e eu conheço as suas obras. E o Senhor, Ele fala: eu conheço, Moisés, e tenho visto. E é por isso, Moisés, que eu desci. Nós vamos ver Deus usando aqui alguns pronomes, algumas palavras dentro do texto, que Deus fala assim: portanto eu desci para livrar. Nós vamos ver Deus falando assim: agora eu estou manifestando, porque eu estou vendo o que está acontecendo lá. Moisés, a situação já deu, já basta, o tempo já foi, e agora é o tempo de trazer o que? Livramento. Eu vou descer, estou me manifestando, estou vindo para poder o que? Livrar aquele povo. Estou vindo para poder trazer o que? Libertação para aquele povo. Estou vindo para livrar das mãos dos egípcios, para levar a uma terra onde mana leite e mel. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que quando Deus ele se achega e nos chama, aparece para nós, é porque Ele tem propósito. Deus nunca vai nos chamar para que nós venhamos simplesmente ouvir Deus falar comigo. Não. Deus ele vai nos chamar para nós
nós poder ir trazer libertação a um povo. Deus, Ele sempre vai nos chamar para nós poder entrar dentro do Egito e trazer livramento, para poder fazer o querer do Senhor, para poder evidenciar a glória do Senhor. O mundo está aí fora. Tem muitas almas, muitas pessoas que precisam conhecer o Deus a qual nós conhecemos. O Deus que tem se revelado a nós. O Deus a qual nós cantamos. O Deus a qual nós falamos. Nós dançamos, nós louvamos a Ele. O mundo precisa conhecer. Por quê? Porque se Deus tem se revelado a nós, não é para nós ficar simplesmente somente dentro da caixinha, Ele é meu e somente meu, não. Tem um propósito muito maior. E Deus falou: Moisés, eu desci para poder estar livrando do Egito. Ô Moisés, eu vou levar eles para uma terra boa, para um novo tempo, para um lugar de promessa, para um lugar de prosperidade, para um lugar de abundância, para um lugar onde eles vão vivenciar coisas novas. Eles não vão ser mais escravos, mas vai viver uma vida de filho, vai viver uma vida de herdeiro. Moisés, ele vai ter essa liberdade que você está tendo aí com a sua família. E não é diferente de nós, não. Nós precisamos entender que Deus é um Deus que está nos chamando para poder levar libertação, da mesma forma que o Senhor talvez nos tirou das drogas, da prostituição, talvez da macumbaria, feitiçaria. Talvez muitos aqui saíram de muitos lugares terríveis. Só você sabe de onde que o Senhor te tirou, e você mais do que nunca sabe do que Deus fez na sua vida, e aquilo que Deus fez na sua vida é o que Ele tem para fazer na vida de outros, através da sua vida. Porque Deus não mudou, Ele ainda permanece o mesmo. E a Bíblia vai estar falando que o Senhor agora chama Moisés. E a Bíblia fala que Moisés fala assim: eu tenho visto o clamor e tenho ouvido e visto a opressão dos egípcios. Porque o nosso Deus é um Deus que vê e ouve. Às vezes a gente acha que o nosso Deus não está vendo, mas o nosso Deus, Ele sim está vendo. O nosso Deus está sim contemplando. O nosso Deus, Ele não perde detalhe do mundo de nada. Talvez tenha alguém na sua casa, no seu serviço. Talvez tenha aquela luta, aquela guerra. Você não entende por que aquela guerra. Mas talvez é lá que o Senhor está querendo atuar através da sua vida. Observe bem a trajetória de Moisés. O texto vai estar nos mostrando que Moisés, o Senhor fala assim com ele: ô Moisés, vem agora. Vem agora, pois, que eu te enviarei para Faraó. O Senhor chama Moisés. Vem, que eu vou te enviar. Vem, Moisés, para que você tire o meu povo do Egito. O Senhor está falando assim: vem agora, estou te enviando lá para dentro do mundo. Lá no Egito, lá onde que há a prisão. É lá, Moisés, que eu estou te enviando. E Moisés, ele vai fazer o quê? Senhor, quem sou eu? Moisés está com medo. Por que que Moisés está com medo? Olha a trajetória de Moisés. Moisés caiu corrido lá do Egito. Moisés matou um homem no Egito. Moisés deixou uma situação muito triste para ele lá. Se ele voltar, era perigoso ele morrer lá. Mas o Senhor fala com ele assim: você vai ir lá. Lá no lugar onde você fugiu, lá de onde você saiu. É lá que eu estou te enviando. É lá que eu te quero. E o medo nos atrapalha. Moisés está com medo do quê? Do passado dele. O medo do passado de muita gente na atualidade tem atrapalhado de nós viver a grandeza do que Deus tem no nosso futuro. O medo, ele tem a capacidade de paralisar. O medo tem a capacidade de fazer você ficar parado diante do vem do Senhor. Porque o Senhor fala com Moisés assim: vem, Moisés. E Moisés fala assim: quem sou eu, Senhor? Talvez o medo dele de chegar lá na onde que ele fez coisas erradas venha o que? Paralisar ele diante de Faraó. E assim é a gente. Quantas das vezes a gente tem medo de poder fazer algo em nome do Senhor? Quantas das vezes a gente tem medo de falar algo da parte do Senhor, onde o Senhor tem nos enviado? Quantas das vezes nós temos medo? Eu ir lá naquele lugar, nem vou não, porque vai vir seta contra mim, vai vir isso contra mim, e fica com medo, não sabendo que aquele que tem chamado é o Deus poderoso no céu e na terra, que dá escape, que dá estratégia, que dá direção. Moisés não entende o vem do Senhor.
Moisés, o Senhor fala com ele, vem Moisés. E Moisés, ele não compreende a grandeza desse vem do Senhor. É uma grande obra e uma grande tarefa. É um grande querer do Senhor fazer algo na vida dele. Porém, Moisés fala assim, quem sou eu? Ser humano é a pessoa mais assim, capaz de dar desculpa diante de Deus. Deus é aquele que nos fez. Deus é aquele que nos viu ainda sendo substância informe no ventre materno. Deus nos preparou antes da fundação do mundo. Ele fez tudo nas nossas vidas e nos designou com propósito sobre a terra. Aí vem Moisés e fala com ele assim, Senhor, quem sou eu? Não sabendo Moisés que era Deus que tinha feito ele, não entendendo que Deus sabia a capacidade que estava na vida de Moisés. Quantas das vezes, irmãos, irmãs, nós fazemos isso, Deus, quem sou eu para tamanha obra? Quantas das vezes o Senhor está nos chamando nos dias de hoje para fazer a obra do Senhor? A gente vem para a casa do Senhor naquele primeiro amor, com aquela alegria, com aquele gozo no coração. E depois passa uns anos, a gente já vai esmurecendo, diminuindo. Mas em nome de Jesus, a gente não vai paralisar diante da nossa jornada e da nossa caminhada. O medo não vai nos parar. Quem tem nos chamado, tem chamado para entrar em lugares grandes, para trazer libertação a um povo escolhido, separado por Deus. O Senhor que nos chamou, nos dá a capacidade para poder ir. O Senhor que tem nos convocado para a missão, Ele é responsável para cumprir e dar tudo aquilo necessário para cumprimento do propósito. Aí a Bíblia fala que o Senhor fala assim, vem que eu vou te enviar. E Moisés fala, quem sou eu para que eu vá até o Egito, tire o teu povo, Senhor. E é interessante que o Senhor vai falar assim, certamente eu serei contigo. E eu gosto disso, certamente eu serei contigo. Porque não tem nada melhor para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor, de alguém que sabe que o Senhor está chamando, entender que o Senhor está dando não somente o vem, mas está dando a presença. Você vem, Moisés, e vai, porque certamente eu serei contigo. Não tem nada melhor do que nós ter a presença do Senhor como segurança na nossa vida. Não tem como nós fazer grande missão na obra do Senhor se a presença de Deus não estiver conosco. Não tem como você entrar em lugares no mundo, no Egito, em lugares aonde você acha, não na onde que o Senhor tem te mandado, sabe? Mas na onde que você acha, não vai não, que vai dar errado. Mas se o Senhor está te mandando você ir, se o Senhor está mandando você fazer, se o Senhor está te falando, vem que eu estou te enviando, então vai. Porque a presença dEle certamente será contigo. E a presença é algo tremendo. A presença do Espírito Santo é algo que nós temos. A Bíblia vai estar falando lá em João 14. Ele vai falar assim, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, que o mundo não pode ter, mas vocês têm, igreja. O mundo não recebe, mas vocês receberam. A presença nós temos. A presença de Deus está sobre a igreja, sobre o povo de Deus. E o Senhor tem nos chamado para vir, para nós poder entrarmos aonde Ele tem nos chamado a entrar no mundo e de pregar o evangelho a toda criatura. Essa missão não é para os anjos. Essa missão não é para anjos para poder fazer. Mas Deus tem confiado a mim e a vocês, Moisés. O Senhor tem nos chamado para cumprir o propósito dEle. O Senhor usa homens. O Senhor usa pessoas. O Senhor nos chama nessa noite como Moisés. Vem, Moisés. Certamente eu serei contigo quando você for aonde eu estou te enviando. Vem, Moisés, porque não é sobre você, é sobre mim. Vem, Moisés, porque a minha presença é tudo que você precisa para cumprir o propósito. Que bicho, e nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos da presença para cumprir a proposta de Deus, o projeto de Deus, a missão de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Sem a presença não vai não, que vai dar errado.
Sem a presença você vai ser envergonhado diante de Faraó, do Deus desse mundo, do Deus desse século. Mas quando você vai debaixo da presença, pode tiver fogo, que você vai passar pelo fogo e não vai se queimar. Se tiver as águas, vai passar pelas águas e ela não vai te fazer afogar. Vem, Moisés. E o Senhor nos chama como Moisés para vir, para poder ir. O Senhor primeiro chama, vem, vem. E ele vem, e o Senhor fala, você vai. Eu estou te enviando, eu estou te convocando, te designando para ir. E a minha presença será contigo. Coisa maravilhosa é ter isso, a presença. E o texto diz assim, e isso te será por sinal. Sinal de Deus é a presença. Sem a presença não tem como ir. Sinal de Deus é o quê? A Bíblia vai falar assim, que os sinais a seguir é o quê? Crer. Na medida que eu vou obedecendo aquele que tem me chamado, eu estou indo, falando que ele liberta, falando que ele cura, os sinais vêm me seguindo. O sinal segue a igreja quando nós se posicionamos. O sinal segue a nossa vida à medida que caminhamos. O Senhor fala, vem, certamente a minha presença será contigo. E quando você for, os milagres vai acontecer. Enquanto você for, Ele vai te dar respaldo. Enquanto você for, Ele vai fazer grandes obras e maravilha, porque Ele te chamou e Ele te capacita, te gabarita para o cumprimento da missão. Aleluia! E o Senhor fala mais, ô Moisés, quando você for, você vai, e quando você tirar esse povo, você vai trazer nesse mesmo lugar, tá? O que o texto eu aprendo no texto? Deus está falando assim, você vem, vai, busca o que tem que buscar lá fora e traz aqui, ó, para o lugar de encontro. No lugar onde que está Moisés recebendo a fala do Senhor, vem a pareação de Deus, o lugar onde que Deus está falando assim, eu sou contigo, o lugar de adoração, o lugar onde que Deus tem evidenciado a glória dEle, o poder dEle, é o lugar onde o Senhor quer que traz aqueles que estão longe do Senhor, que estão gemendo, que estão escravos lá no Egito. Você vai, Moisés, vai para o mundo, vai para fora, mas traz aqui, ó. É necessário nós irmos para que eles venham vir para o lugar de adoração. Você quer ver vidas vir? É necessário você ir trazer para o lugar onde você tem o encontro de Deus, aquele que te falou. Quer vir ver Deus fazer algo através da sua vida? É você entender aqui hoje, nessa noite, que o Senhor está te mandando você ir. Ir na sua casa, ir no seu amigo que está longe dias, sem a presença do Senhor, e o Senhor está te incomodando, você para ir até Ele. Você tem uma palavra da parte de Deus na sua vida, para a vida daquelas pessoas. E o Senhor, o Espírito Santo está falando, vai, 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 e você fala, não, vou não, deixa para depois, não deixa para depois não. Vai, vai, Moisés. Vai e traga ele para a minha presença. Vai, Moisés, e traga ele para o lugar de culto. Vai, Moisés, porque eu sou contigo. O Senhor, Ele quer que nós venhamos ir para poder trazer o povo aqui para o lugar da casa do Senhor, para o lugar da aparição do Senhor, no monte de Deus. E Moisés fala assim, Senhor, e quando eu for aos filhos de Israel, o que eu vou dizer para eles se eles me perguntar qual é o seu nome? E o Senhor fala o que com Moisés? Ô Moisés, você vai falar com eles que o eu sou, o Deus dos vossos pais, o eu sou o que sou, assim dirá a Israel, o eu sou me enviou a vós. Moisés, você vai porque eu estou te enviando, vai porque eu estou te ordenando, vai porque a minha presença é contigo, vai porque eu estou me revelando aqui nesse lugar que eu sou contigo, que eu sou na tua vida. Você não vai ter outro jeito a não ser ir. Você vai, busca eles. Se porventura perguntar, você fala que eu sou, porque Deus não quer que nós falemos nada de nós mesmos. Nada de nós mesmos. Igreja não fala nada de nós mesmos. Povo de Deus não anda segundo o querer dele. Nós andamos segundo a palavra. Nós segundo a orientação do Espírito também. Nós andamos na direção de Deus.
Não vai achando de si mesmo, na nossa arrogância do nosso eu, na nossa performance, não. Mas vai debaixo de humildade. Vai na direção do Espírito Santo. Você fala assim, Deus, você está me enviando, eu estou indo, então vem comigo. Deus, o Senhor falou para mim ir, eu estou indo chamar. Então confirma, Senhor, a minha ida naquele lugar. E quando você for, você vai falar o quê? Deus, coloque as tuas palavras na minha boca. Lembra de Jeremias, quando Deus chama Jeremias? Hoje, Senhor, eu não sei falar. E o Senhor fala, Jeremias, não é sobre o que você vai falar, eu porei as minhas palavras na tua boca. Não é sobre Jeremias, é sobre a minha palavra, o que eu coloco na tua boca. Nós precisamos andar segundo a fala do Senhor, segundo a orientação do Senhor. E o Senhor nos chama para ir, mas falar em nome do Senhor, em nome daquele que tem nos chamado, porque em nome do Senhor não tem espaço para nós. Todo o nosso eu desaparece para que o Senhor seja glorificado. E quando Deus nos chama para ir e falar no nome dEle, que mérito nós temos? Nenhum. Somos alguém que fomos achados, que foi uma sarça ardente que nos chamou, que não se consumia, não era qualquer coisa, era algo sobrenatural. E agora, depois que Deus fala, o coração e a mente ficam presos. Já percebeu quando Deus te manda fazer algo e você não quer fazer? Como é que fica a sua alma agitada enquanto você não cumpre aquilo que Deus te mandou? A alma da gente fica doida, agitada. E é assim. Uma vez que o Senhor nos manda ir, nós temos que ir. Mas a gente não vai segundo o nosso querer, mas debaixo da graça, debaixo da autoridade, debaixo da direção. E quando essa graça de Deus nos chama, irmão, ei, não endureça o seu coração, simplesmente vai, porque a chama do Espírito Santo é que nos tem convocado aí no tempo presente. O Senhor, Ele derramou o mesmo Espírito sobre nós, sobre a igreja. Jesus, Ele vai falar assim, ei, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais capacitado com o meu poder. E quando o Espírito Santo vem, nos revista, né, da sua graça, do teu poder, não tem como, irmão, nós ficar presos nas cadeiras, não tem como nós se portar da mesma forma, uma vez que Deus está nos mandando ir, não tem como nós querer ser apenas crente por ser, estar por estar na igreja, não, nós vamos ter que ter fome de almas, fome de vida, querer levar libertação, querer levar transformação, não tem como ter uma vida cheia do Espírito Santo e seu coração não queimar por alma, o Espírito não falar vai, vai, vai. E se nessa noite o Espírito Santo tem te mandado aí, tem te mandado a você se preparar, fique na posição a qual Ele está te mandando, Moisés. É tempo de trabalharmos. É tempo de nós, igreja do Senhor, se posicionar. Não é tempo de nós brincar como muitos estão brincando, mas é tempo de nós entender que o Senhor tem nos chamado, que o Espírito dEle está sobre nós, que a graça dEle está operando no nosso meio. E é tempo de trabalhar, porque aquele que nos chamou mandou nós ir e vir trazer pessoas ao lugar de adoração, é ir pregar o Evangelho para que as pessoas venham adorar o Senhor no deserto. Mas no deserto onde vai ter a presença, no deserto onde o Senhor vai mostrar a grandeza dEle, no deserto onde o Senhor vai levar e conduzir para uma terra boa, que mana leite e mel. E a promessa é que um dia o Senhor, Ele vai voltar para nos arrancar dessa terra e levar para as mansões celestiais. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. E enquanto o Senhor Jesus não vem, nós, a igreja do Senhor Jesus, temos uma missão e temos um propósito: pregar o Evangelho. Temos um ide do Senhor em nossas vidas, tem o peso do Senhor em nossos corações, e levar a libertação, e pregar o tempo do Senhor, e pregar arrependei-vos, é chegado o Evangelho do Senhor, e pregar é chegado o reino
Senhor, porque não é um reino qualquer, é um reino de justiça, é um reino de glória, é um reino totalmente diferenciado deste mundo, é um reino de amor, é um reino de graça, é um reino onde Ele pega aquilo que não é e faz ser, e o Senhor nos chama para ir. E o Senhor nos chama. E é lindo, gente. Hebreus aí está falando que os anjos anelaram a fazer, a tentar, a fazer o que nós deveríamos estar fazendo. Escritor aos Hebreus fala isso. E nós, a igreja do Senhor, temos a presença dEle. Você tem convicção da presença do Senhor na sua vida? Sabe essa presença que está na sua vida? Ela te capacita. Te capacita para você ir. Te capacita você, Débora, eu não sei nem falar, não sei nem dizer. Ei, se Deus tem falado que você é capaz, que Ele vai te usar, que Ele vai fazer através da sua vida, que você vai dar fruto dentro dessa igreja, dentro desse bairro, dentro dessa rua, lá no seu serviço, lá no seu trabalho. Ei, confia na palavra daquele que tem te chamado. Confia naquele que tem te chamado. Confia na palavra que o Senhor tem liberado na sua vida. Porque é tempo de trabalhar. Eu não me conformo, meus irmãos. Eu tenho falado a palavra que fala de primeiro amor. E eu falei com Deus, Deus, eu não me conformo a ficar para trás. Porque quando a gente está no primeiro amor, a gente quer fazer muitas coisas. A gente quer ir, quer fazer, mas chega tempo na nossa vida que a gente vai desanimando. E a gente tem que ser como Caleb, que passou anos, passou 40 anos depois, 80 anos de idade. Ele fala, ô Josué, a promessa ainda é a mesma, meu coração queima como lá atrás. E a gente tem que ter isso, essa esperança viva em nosso coração. Que nós somos chamados por Deus, que independente da idade, o Senhor Ele nos usa, que independente da situação financeira, o Senhor Ele ainda nos usa, que independente do cenário do mundo, está em guerra mesmo o mundo, está com muita preocupação, é coisas financeiras, é catástrofes, perdão pela palavra, mas é isso aí, vocês entenderam, mas aí o mundo está em perturbação total, mas nós estamos nesse mundo, e Jesus Ele ora para os discípulos e fala assim, ó Senhor, eu não peço para que tira eles, mas que livra do mal, ou seja, vamos ter o que é livramento, mas o Senhor quer a gente no mundo para cumprir propósito, quer a gente no mundo porque a gente em meio à situação, turbulência do mundo, nós temos a paz, o respaldo do Senhor, porque a nossa esperança não é só nessa vinda, mas é no que virá também. E nisso tudo o Senhor Ele vai passar conosco, se nós estivermos debaixo da direção dEle. Porque nós não andamos segundo a nós mesmos, mas nós andamos segundo o eu sou que sou. Nós andamos segundo aquele que é a palavra, aquele que é a vida. Jesus Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, fala para esse mundo que o eu sou estou enviando. Fala para esse mundo que eu sou a videira verdadeira. Fala para esse mundo que eu sou o caminho, eu sou a esperança, eu sou a luz que tira das trevas. Fala para esse mundo que o eu sou está te enviando. Eu sou o que é necessário para ser. E o Senhor está nos chamando, irmãos. Eu não vim aqui para poder brincar de pregar a palavra. Eu não vim aqui para poder... irmão, vamos ficar quietinhos só na adoração. Não, eu vim para poder, nós precisamos trabalhar. E isso é primeiramente para mim. Nós fomos chamados. Nós precisamos falar no nome do nosso Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque a chama arde no coração. O coração da gente queima pela presença do Espírito. E uma vez que nosso coração queima por essa presença, o Senhor um dia vai requerer de nós. Vamos ter que dar conta. E eu falo, Deus, tem misericórdia da minha vida. Porque um dia eu sei que eu vou ter que dar conta de tudo aquilo que eu tenho feito na casa, no mundo, a qual o Senhor tem me estabelecido. E eu quero poder trazer isso para vocês também. Vocês terão que dar conta diante de Deus, diante daquilo que o Senhor tem chamado. E isso tem que colocar no nosso coração temor.
Porque nós precisamos fazer. Temos feito pouco. O Senhor, Ele nos chama para poder frutificar e dar muitos frutos. Poucos frutos que Ele fala lá em João 15? Não. Muitos frutos. Muitos frutos. E às vezes a gente se acostuma com pouco. Só que Ele está com a expectativa de muito. E a gente tem que começar a andar na expectativa de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Começar a dar mais fruto. Começar a proclamar o Evangelho. Começar a querer ver os sinais nos seguir. Começar você a orar lá dentro da sua casa e você orar através da sua oração. O Senhor operar e você ver a mão de Deus operando, colocando as coisas no lugar. É você falar em nome do Senhor no meio da sua parentela e ver Deus operando através daquilo que você falou de forma tão simples, mas tão profunda e poderosa. E nessa noite o Senhor, Ele nos chama para entrar no Egito, para entrar no mundo, para sair para fora, para expandir, para crescer, para dar muitos, mas muitos frutos. E eu quero saber, cadê os irmãos que querem frutificar sobre a terra? Aos irmãos, aqueles que querem, está ouvindo a voz do Espírito Santo nos chamando para nós poder não se acomodar, mas pelo contrário, ir, crescer, levar vida ao Egito, trazer aquele que está cativo, trazer a libertação, trazer a luz, trazer a vida. Se você é esse, eu gostaria de colocar isso de pé. Vamos estar orando. Eu não vou passar do meu horário. Perdão, né? Porque eu não sei jamais. Mas nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando porque minha palavra é simples. Mas vocês entenderam. Vocês compreenderam que o Senhor está nos chamando para esse tempo. A pandemia veio, matou muita gente, talvez conhecidos seus. Mas vocês estão de pé. Vocês estão vivos. Vivos, com saúde. Alguns talvez estão com algumas dificuldades, mas ainda permanecem vivos. Enquanto nós estivermos nessa vida, nós temos boca para poder orar. Nós temos mão para poder levantar. Alguns têm pernas para poder caminhar, outros não têm. Mas muitas das vezes nem faz aquilo que outros que têm perna estão fazendo. Tem pessoas que é cega, a gente quer ver o cego ser liberto, mas tem muitas pessoas que têm olhos, mas que não adoram como cego. E aí? A gente precisa, meus irmãos, urgentemente entender a voz do Espírito e buscar a Ele de todo o coração, com todo o nosso ser. E você que ouviu a voz do Espírito Santo te chamando, Moisés, é para você ir, é para você trabalhar. É para você entender que você vai no nome do Senhor. É no nome daquele que te chamou. Eu sou o que sou. Você vai no nome do Senhor. E esse Deus é o Deus que habita na tua vida. O eu sou que te libertou das trevas e te trouxe para essa casa, que te trouxe para esse lugar, para você adorar e bendizer o nome dEle. O eu sou está aqui. E eu quero que nós possamos orar. Orar a esse Deus que tem nos chamado. Orar a esse Deus que tem dado o Espírito dEle nas nossas vidas. Orar clamando pela presença dEle. Pedindo mais de Deus. Pede mais da presença de Deus nessa noite. Peça a Deus para te capacitar. Peça a Deus para poder te estar ajudando a você ser uma pessoa melhor que produza sobre a sociedade. Que edifique, seja uma árvore frutífica aonde o Senhor te plantar, irmão. Não se acomoda. Não se acomoda com muitos que estão acomodados aí no meio dos templos. Talvez o irmão que está no teu lado está acomodado, paralisado, mas você não é todo mundo e você não pode estar como ele. O que Deus te chamou, o que Deus colocou na sua vida é para você. Não espere do outro, mas confia naquele que tem te chamado. Espírito Santo de Deus, eu te dou graça, Pai, pela sua presença nesse lugar. Eu te dou graça, Pai, porque o Senhor se faz presente nessa casa. Eu te dou graça, Pai, porque o Senhor é o Deus do tempo. E o Senhor, Pai, conhece, Pai, aos muitos que estão nesse mundo, nas trevas, escravizado, preso, aprisionado. Talvez dentro das nossas casas e família. Mas nós, Papai, é aquele que o Senhor tem nos chamado
para poder levar, papai, salvação, para poder levar libertação. E eu oro a Ti, Espírito Santo, que capacita a Tua igreja amada, capacita o Teu povo, Pai. Capacita, Pai, a cada obreiro, a cada irmão, a cada um que está nessa casa, para poder, Pai, vivenciar e viver, para poder cumprir propósito, para estender as mãos, Pai, aonde é necessário estender, e o eu sou confirmar, testificar a palavra, os sinais seguir, os sinais acompanhar. Nós cremos no Teu poder, Paizinho. Nós cremos na Tua graça, papai. Trabalha no meio das famílias, trabalha no meio dos lares, Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo, no meio dos corações. Espírito Santo, traz renovo. Renovo, Pai, porque a igreja nesses últimos dias precisa de renovo. Precisamos renovar, papai, no Senhor, no Espírito, para não acomodarmos, para não, papai, paralisarmos. Espírito da verdade, guia o Teu povo, guia o Teu povo nessa grande obra. Guia, papai, guia, papai, guia, papai. Oh, aleluia.